No exercício 9 da lista de geradores de tensão e corrente, temos um exercício aqui que ele é bem difícil, principalmente na parte matemática. Ele diz o seguinte, que no circuito, quando a chave está fechada, a tensão nos terminais do gerador é 3/4 do E, ou seja, o gerador ele vem daqui até aqui. Isso significa que a carga ela vai receber 3/4 da tensão aqui do gerador. Portanto, o outro 1/4 fica aqui na resistência interna. Bom, eu posso calcular, primeiro, eu sei que a corrente, então, é a tensão dividido pela resistência. Logo, a tensão é E e a resistência é a resistência em série dos 10 ohms com a resistência interna. Isso eu vou usar daqui em um certo momento da resolução. Vou trabalhar com duas equações por primeiro. Primeiro, a equação do gerador, onde E é RI mais U, ou seja, é a lei de Kirchhoff para tensões, onde a tensão da fonte, do gerador, uma parte dessa tensão fica na carga e outra parte fica na resistência interna. E outro ponto é que a tensão que fica na carga é 3/4 da tensão fornecida aqui pelo gerador. Com isso, eu vou trocar o U por isso aqui. E vou ter agora uma equação, só que essa equação ainda tem algumas incógnitas. Ela tem como incógnita a tensão, tem a resistência interna e a corrente. São 3 incógnitas. Porém, vou usar aquela equação da corrente. A corrente a gente viu que é a tensão dividido pela resistência. Quando eu troco a corrente por aquela equação, eu fico agora com duas incógnitas apenas. Uma incógnita é o E e a outra incógnita é a resistência interna, porque a resistência da carga a gente sabe. Para facilitar ainda mais, se a gente olhar todos os termos das equações, tem o E. Portanto, se eu dividir a equação inteira por E, sobra apenas a resistência interna como incógnita. O RL vale 10 ohms, como a gente viu. Com isso, vocês vão descobrir o valor da resistência interna. Descobrindo o valor da resistência interna, vocês jogam na equação de novo, descobrem o valor da corrente e descobrem o valor pode descobrir o valor da tensão. Só que um detalhe que ele pergunta também é o seguinte: quais devem ser os valores de E e RE? O RE, a resistência interna, ela vai valer, vocês vão calcular. O valor de E tanto faz, porque não importa se o gerador for 10 volts ou 100 volts, a proporção aqui sempre vai ser 3/4 de E e aqui 1/4 do E. Então, isso não influencia, porque a gente está tratando de circuitos lineares, equações lineares, portanto, a proporção 3/4 e 1/4, elas sempre vão se manter para qualquer valor de E.